Rui Rio acaba de sair justamente desse encontro, que demorou mais de meia hora. O presidente do PSD, que tinha dito justamente antes deste encontro que não concordava com a distribuição dos fundos proposta pela Comissão Europeia. Não sei se teve a oportunidade de dizer isso à Sra. Merkel. Tive oportunidade de dizer, era uma das coisas justamente que eu acho que em termos de interesse nacional deveria dizer, e tive a oportunidade de dizer que realmente Portugal perde 7%, e se nós compararmos com a Espanha, que sobe 5%, ou com a Itália, que sobe 7%, não é? A diferença entre nós e a Itália, por exemplo, são 14%, menos 7, mais 7%, e a Itália é um país muito mais desenvolvido que Portugal, e portanto eu procurei sensibilizá-la para este facto, e com isto, enfim, dar também uma ajuda nas negociações que agora o Governo vai ter de conduzir, ainda que não se consiga recuperar tudo. Já se conseguiu recuperar uma parte, e se conseguimos recuperar mais um bocadinho, não é pior, até porque pelos constrangimentos orçamentais que Portugal tem, o investimento público está em níveis baixos, e se nós não tivermos um montante grande, quer dizer, um montante grande de fundos comunitários temos sempre, mas se não otimizarmos esse montante, o investimento público em Portugal vai-se ressentir um pouco mais, não é? E qual foi a sensibilidade da chanceler alemã a esta preocupação do PSD? Ouviu, percebeu a minha argumentação, agora teremos de ver o efeito que isso pode produzir nas negociações. Sendo certo que compreendeu a minha argumentação. Também é verdade que não disse que ia ser uma defensora desta nossa pretensão nacional, porque é mesmo a pretensão do Governo, mas ficou naturalmente sensibilizada para esse aspecto. E que outros temas estiveram em cima da mesa? Bom, há mais um outro tema que, enfim, o facto de ter tratado com ela, não vou aqui explicitamente dizer. Agora, tivemos a passar em revista a situação portuguesa, né, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista económico, e um pouco a situação europeia, designadamente os problemas que neste momento temos em Espanha e particularmente, e eu acho isso, e ela tem exatamente a mesma opinião, em Itália. Né? Acho que em Itália a questão é mais grave para a Europa do que a questão espanhola, mas ambas são complicadas. E um país como Portugal, que tem um endividamento público muito alto, o endividamento público era de 130% do produto, hoje é cerca de 126%, mas o valor da dívida sobe, enquanto Portugal tiver um déficit orçamental, o valor sobe. Obviamente que se houver problemas em Itália e em Espanha, e isso já se está a sentir, e as taxas de juros dispararem na Europa, Portugal tem aqui, não tem no imediato um problema, não se reflete imediatamente, porque nós pagamos, digamos, uma taxa de juros da dívida pública média, de um estoque, e não é a nova dívida que aumenta a taxa de juros média rapidamente, mas aumenta, e nós que pagamos, eu tive a oportunidade também de lhe dizer isso, pagamos de juros no Orçamento de Estado português 3,6%. Ela disse que na Alemanha é 1%. 1% do orçamento alemão vai para juros da dívida alemã. Nós somos 3,6% do nosso produto. Portanto, isto é uma fatura pesadíssima, a nossa dívida é muito elevada, variações na taxa de juros são complicadas. Com a crise italiana, e se a isso somar a espanhola, é mau para a Europa, particularmente para Portugal. Apresentando tantos fatores externos para que o sucesso português possa surgir, isso não desresponsabiliza o Governo caso as metas previstas não sejam cumpridas? Até certo ponto. Isso é válido quando fala em termos conjunturais, daquilo que é possível fazer 3 meses para trás ou 3 meses para a frente. Coisa diferente é aquilo que pode ser feito num plano de um prazo mais alargado. E no prazo mais alargado, que é o prazo que este Governo tem, vem desde 2015, aquilo que poderia ter sido feito é um esforço orçamental maior, no sentido de a indicação que damos ao mercado, nós não podíamos em 2, 3 anos baixar a dívida de uma forma brutal. Eu não sou demagogo, eu sei exatamente isso, não posso. Agora, poderíamos ter feito de uma forma mais incisiva e um pouco mais rápida, e embora o valor da dívida fosse menor, mas não muito menor, os sinais que nós dávamos aos mercados, ao mundo, à Europa, eram sinais mais sólidos, ou seja, eles estão firmemente naquele caminho, nós acreditamos que eles vão mesmo baixar a dívida ao ritmo possível, ou no mínimo aquilo que é possível. Coisa diferente é nós darmos, digamos assim, indicações de não vou dizer laxismo, que isso é uma palavra muito violenta, mas enfim, de uma menor exigência, muito motivado pela solução governamental, impelido pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, também
na lógica do PS, mas fundamentalmente pela solução parlamentar que existe muito à esquerda, e portanto o ritmo foi abaixo daquilo que eu entendia que deve ser. Sem, repito, que a fazer a demagogia de dizer que a dívida podia ser muitíssimo menor. Não, não é assim. Mas podia o ritmo ser diferente e as indicações que estamos a dar serem elas também diferentes. Isto é a minha forma de ver e que, aliás, também tive a oportunidade de dizer à chanceler Merkel, porque há duas coisas distintas. Uma coisa é nós estarmos unidos na defesa do interesse de Portugal, que eu procurei fazer. Outra coisa é as diferenças que efetivamente há entre o PSD e a solução governativa encontrada. Acha que ela leva de Portugal alguma ideia que possa ajudar no relacionamento de Portugal no quadro europeu? Leva. E leva, acima de tudo, em minha opinião, digamos, uma... Sabe que nestas coisas o relacionamento pessoal e a empatia pessoal é importante. E o que eu penso que nós conseguimos, eu acho que comigo seguramente, e admito que com o Primeiro-Ministro também, ele agora vai estar com o Sr. Presidente da República e também até pela sua maneira de ser, e portanto este relacionamento pessoal é importante, esta empatia que se consegue gerar é importante para depois haver uma predisposição favorável à ajuda, neste caso, de Portugal. Portanto, eu acho que sim, o encontro é positivo, quer para o PSD, quer muito principalmente para Portugal, assim como, repito, entendo que a mesma coisa se passará com o Primeiro-Ministro e particularmente também com o Sr. Presidente da República, repito, pela forma de ser do Sr. Presidente da República. Como é que reage às vozes internas no PSD, Luís Montenegro e Santana Lopes, que falam numa gestão desastrosa do dossiê da eutanásia por parte do PSD e do seu líder? Não falo, não é? Sobre isso não vou falar. Agora, relativamente ao tema em concreto, tive já a oportunidade de dizer ontem, fizeram-me essa pergunta ontem à noite, hoje está-me a fazer mais ou menos a mesma pergunta, eu respondo da mesma maneira, mas olha que se me tivesse feito a pergunta há 30 anos eu respondia da mesma maneira, quer dizer, aquilo que são as minhas convicções não estão nunca, digamos, à venda, ou seja, por questões de oportunidade. Eu não mudo as minhas convicções por saber que, por exemplo, dentro do meu partido a maioria pensa diferente. Não mudo. É assim que eu sou e eu acho que é assim que se deve ser. Aquilo que é grave é quando nós ou não temos convicções ou as temos tão fraquinhas que mudamos em função da conjuntura. Bem, dá mais jeito de ser não, sou não, dá mais jeito de ser sim. Para mim não dá mais jeito não, nem sim. É a minha convicção. Foi assim toda a minha vida. Se olhar, digamos assim, ao meu trajeto público e privado, mas o privado não conhecem, o meu trajeto público é assim. E, portanto, as pessoas já me conhecem. Aquilo que são as minhas convicções, são as minhas convicções. Nem que eu fique sozinho, que não é o caso agora. Mas estas críticas internas não o podem enfraquecer enquanto líder do PSD? Não podem enfraquecer, eu acho que até o contrário, porque os portugueses percebem isto que eu estou a dizer, os portugueses percebem, e eu acho que as pessoas de bom senso compreendem que alguém que tem uma convicção defenda as suas convicções e não anda aqui com critérios de oportunismo. Eu acho que a degradação da vida pública passa muito por aquilo que é justamente a falta de coerência e a falta de convicções. Eu seria incapaz de achar, em minha consciência, que a solução para um determinado problema é uma e defender outra completamente diferente, porque me dá jeito. Não faço isso, nunca farei. E eu acho que isto faz parte daquilo que é a seriedade que temos de ter na política. A seriedade não é só ocupar os cargos e não me aproveitar dos cargos ganhando dinheiro ou sendo corrupto, ou seja, uma coisa assim. A maior parte das pessoas não é corrupta, é séria do ponto de vista material. Agora, do ponto de vista intelectual, é que as coisas são mais complicadas muitas das vezes. Quando os políticos são criticados pelas pessoas e dizendo que não são sérios, tem mais a ver com a falta de seriedade intelectual do que propriamente a seriedade material. Apesar de tudo, as pessoas lá no íntimo percebem que não anda toda a gente a roubar, que isto não é assim. Agora, o que nós não podemos é dizer uma coisa e fazer outra, ou dizer uma coisa e amanhã outra em função das circunstâncias. E, portanto, é assim. Portanto, eu prefiro, não estou agora até a falar em concreto no caso da eutanásia, de modo geral em toda a minha vida, eu prefiro ficar numa qualquer circunstância em minoria, mas com as minhas convicções, do que as vender para estar em maioria. Nunca farei isso. Mas sente que de alguma maneira este dossiê foi utilizado com esse propósito? Com esse propósito que usou há pouco a palavra de oportunismo político? Não, até porque nem sequer foi o PSD que fez propostas para a eutanásia. O PSD teve, perante as propostas dos outros partidos, de tomar uma decisão de voto. E aquilo que eu disse, como não podia ser de outra forma, é que os deputados do PSD tinham completa liberdade de voto.
E depois cada um votou como quis, com mais ou menos convicção, não me interessa, está na consciência de cada um. Eu não poderia fazer de outra forma, porque repare, se eu por acaso fosse deputado e não fosse líder do partido, e o partido me impusesse uma disciplina de voto, neste caso para o não, eu não a cumpria. Eu não a cumpria. E, portanto, se eu não a cumpria, tenho de perceber que tenho de dar e devo dar essa disciplina, essa liberdade de voto aos deputados, porque se algum deles não cumprisse a disciplina imposta, eu tinha de estar de acordo com ele, porque eu também não cumpriria. Portanto, é assim. Eu não compreendo, aliás, os partidos que em matérias deste género impõem disciplina de voto. Não compreendo. Não compreendo. Com o comportamento de alguns deputados. Isso agora já é do foro, digamos assim, pessoal, da avaliação que eu posso fazer de cada um, de se foi com mais convicção ou menos convicção, não interessa para agora para a questão pública, nem eu posso ser juiz, enfim, da consciência dos outros. Foi o que foi, e do ponto de vista do PSD, eu estou completamente de consciência tranquila, não podia estar mais tranquila. Eu dei a liberdade de voto, e eu exprimi aquilo que era a minha opinião, que aliás, diga-se de passagem, já tinha sido expressa, neste caso em concreto, 2 anos antes, porque o movimento começou há 2 anos, não é? E eu fui um dos primeiros subscritores do movimento há 2 anos, e portanto nunca pensem que pelo facto de, entretanto, eu ter um cargo, neste caso, vinha ter um cargo de Presidente do PSD, que eu mudava a minha opinião. Isso é absolutamente impensável. Acontece muitas vezes em política. Comigo não acontecerá nunca, porque é superior a mim. A minha ideia, a minha convicção é a minha convicção. Já se conhece, deixe-me só perguntar uma coisa. Do acordo de concertação social que foi conseguido ontem, o PSD viabilizará grande parte das medidas de um acordo conseguido entre patrões e sindicatos? Eu, neste momento, ainda não estou em condições de ser perentório, porque o acordo não é tão curto assim, já o vi, é grande, tenho de o ver, foi ontem, eu não tive, vou ver. Agora, posso-lhe dizer uma coisa, isso é claro. Um acordo que sai assinado quer pelas entidades patronais, quer pelos sindicatos, designadamente neste caso a GT, isto tem naturalmente uma força muito grande. Portanto, a probabilidade de nós concordarmos com o acordo é muito, muito elevada, porque nós respeitamos a concertação social. Se os dois lados principais, digamos assim, se entendem, nós temos uma enorme tendência, como é lógico, a respeitar aquilo que lá foi acordado. Pode haver um ponto ou outro que nós possamos questionar, é isso que eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas à partida nós votamos também aqui, enfim, não é a mesma coisa do tema anterior, com as nossas convicções, e a nossa convicção é que a concertação social é importante. E se os principais parceiros da concertação social estão de acordo, para nós é um elemento muito, muito positivo e que merece todo o nosso apreço e respeito. Portanto, pode haver agora, é um pontito ou outro que possamos ter uma ideia diferente, mas não, uma coisa provavelmente sem significado se houver. Está bem? Então, muito obrigado. Muito obrigado.